Fala galera aí do terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a nova proposta aí, né, da metafísica, segundo aí a filosofia de Aristóteles. Nós vamos iniciar no nosso livro 2 aí, na página 39, tá, gente? Então fiquem bem atentos que eu fiz um resumão aí das páginas da nossa aula de hoje para que vocês possam ter uma noção exata do que nós vamos se tratar sobre a filosofia de Aristóteles, tá bom? Vamos lá? Primeiramente, alguns detalhes extras aí sobre a biografia de Aristóteles, tá, gente? Ele vai nascer no norte da Grécia, na Macedônia, no ano de 384 a.C., tá? Ele estudou aí por 20 anos na Academia de Platão, então ele foi discípulo aí de Platão, Platão foi o grande mestre dele. O Aristóteles ele foi muito observador, principalmente diante das suas pesquisas, diante de suas análises. E em muitas situações ele chegou até a ser contra as ideias de seu próprio mestre. Então, as ideias dele sempre batiam de frente com as ideias de Platão aí. Aristóteles acabará com a ideia das ideias perfeitas e irá valorizar o uso dos sentidos. Vocês lembram lá da historinha de Platão, do mito da caverna, em que o Platão dizia que o mundo sensível era um mundo onde poderia nos levar aos erros e que o mundo das ideias é um mundo perfeito, um mundo em que o ser humano possa obter o conhecimento verdadeiro? Pois é, olha só que interessante, o Aristóteles vai discordar de Platão e Aristóteles vai confirmar que o uso dos sentidos é de extrema importância para o ser humano, e a gente vai ver o porquê disso, tá? O que é a realidade para Aristóteles? Na opinião dele, a realidade é composta de uma substância individual. O que seria isso? É uma substância que vai dar vida aos indivíduos materiais concretos. Então, tudo que existe ao nosso redor, que existe na sua composição física, tem uma substância individual que faz a diferença para que ele possa existir no mundo, tá? Na opinião dele, os indivíduos possuem matéria e possuem uma forma, tá? Então ele vai falar que matéria é de que o indivíduo é feito. Então ele vai falar, esse indivíduo ou esse ser, ele é feito de que forma, tá? Então ele fala que matéria é de que o indivíduo é feito. Ele vai falar também que a forma é como cada indivíduo é formado. Então, ele fala que os seres são diferenciados, que têm composições diferentes, né, na sua matéria e têm formatos diferentes. Então, é isso que ele vai estar comentando principalmente aí, tá? Lembrando, gente, que o Aristóteles, ele sempre focava muito nisso, porque o Aristóteles usava muita lógica. A gente vai ver que a lógica era um papel fundamental para ele formar as teorias dele. E a gente vai perceber também a importância de se estudar o ser, tá? A ontologia vai buscar principalmente a ideia de que tem que se estudar o ser por natureza, porque os seres são diferenciados e isso Aristóteles ele conseguiu pesquisar de uma maneira muito interessante. Na visão de Aristóteles, todos os indivíduos de uma mesma espécie teriam a mesma forma, mas iriam ter diferenças na sua forma aí, tá? Ele criou a ideia da abstração. Separamos mentalmente a matéria da forma no processo de conhecimento da realidade. Então ele vai falar o seguinte, ó, ele vai criar a ideia da abstração que através do uso da nossa mente, nós vamos conseguir buscar o conhecimento da realidade. Então ele fala que a abstração, que é o uso da subjetividade, que é o uso principalmente do lado mais racional, ele fala que isso vai fazer com que a gente possa buscar elementos, né, que possam nos ajudar a experimentar as coisas, por isso que ele fala do uso dos sentidos é importante na composição aí da ideia da abstração, principalmente para se observar a realidade. Então ele fala que você tem que experimentar a realidade para você analisar essa realidade e procurar mais a fundo o conhecimento em cima desse ser. E ele vai falar sobre os conceitos de metafísica, ele vai falar o que é substância para ele. Ele fala que a substância é a essência.
Ele fala que é aquilo que faz com que a coisa possa existir. É a parte imutável do ser. Então ele fala que todo ser que existe aí no nosso redor tem uma essência. Essência é algo que tem por dentro, tá? Então ele fala, essência, aquilo que faz com que a coisa possa existir. É a parte imutável do ser. Então ele fala que a essência já está no ser, que não tem como mudar, tá? Ele usa um termo aí chamado acidente, que é aquilo que pode vir ou não ser atribuído ao ser humano, ou então ao ser vivo, ou ser de um modo geral. São elementos de situações e por isso são mutáveis e variáveis da coisa. Então depende muito, tá? Assim ele mostra como um ser muda, mas não altera a sua essência que é imutável. Então ele está querendo mostrar, ó, tem indivíduos diferentes, porém a essência ela vai permanecer igual, ela vai permanecer imutável. Então ele fala que os seres vão se modificando, mas a essência ela permanece, porque está inserido naquele ser, tá? Assim, Aristóteles consegue colocar a harmonia, que era aquela ideia da briga entre as ideias de Heráclito e de Parmênides sobre o movimento do ser no mundo. Vocês lembram essa briguinha aí entre o Heráclito e o Parmênides? Que o Heráclito falava que tudo no mundo se modifica, se transforma, enquanto que Parmênides dizia que nada se transforma no mundo. Então aí o Aristóteles ele fala, ó, os seres vão modificando ao longo do tempo, porém a essência ela permanece a mesma, ela não muda na essência dos seres que existem ao nosso redor. Aí ele vai passar a ideia, gente, da teoria dele que fala sobre ato e potência, que é bem interessante, tá? Ele fala que ato é aquilo que o ser já é. O exemplo aí é uma semente, eu não sei se está dando para vocês verem, mas eu coloquei o exemplo de uma semente aqui, ó. A semente é um exemplo de ato, porque é aquilo que ela já é. A semente já é, por natureza, a sementinha, tá? E potência é aquilo que pode vir a ser. Então, quer dizer, aquilo que pode vir a ser é que vai se transformar em alguma coisa. Então, quer dizer, se o ato é uma semente, a potência dessa sementinha aqui vai ser aqui, ó, a árvore. Tá? Agora só que interessante. Se a sementinha aqui é o ato, que é aquilo que ela já é, e a potência aqui é a árvore, porque da sementinha se transformou na árvore. Olha só que interessante. Dessa árvore aqui, ó, a árvore nesse caso, ela vai ser o ato para dar origem a vários outros tipos de potência. Olha aqui para vocês verem, frutos da árvore nós podemos tirar também uma mesa, transformar, a madeira, transformar numa casa. Tá vendo, gente, que interessante? Então ele fala, ato é aquilo que já é. Potência é aquilo que ainda vai se transformar. Então da sementinha vai se transformar numa árvore. E essa árvore, ela vai ser um ato para dar origem a outras potências. Aqui, ó, frutos, uma mesa e uma casa. Tá? Então, aí ele está querendo mostrar a variação de mudança. Então, Aristóteles chamou de ato aquilo que já é, que no caso aí é a sementinha, né? E a potência, quer dizer, da sementinha vai se transformar numa árvore. Tá, gente? Então, ele está querendo mostrar como as coisas se modificam no mundo, tá bom? E aí ele vai comentar da teoria das quatro causas, que ele vai estar comentando aí, que a teoria das quatro causas, gente, é muito interessante, que ele vai analisar cada ser vivo, tá? Cada ser que está presente na natureza, ele vai avaliar em quatro causas. Ele vai olhar a causa material. Causa material, pelo próprio nome, ele vai avaliar o seguinte, quando fala material, ele está querendo avaliar de que é feito aquele ser, tá? Por exemplo,
a gente tem aqui uma estátua. Então, se o Aristóteles fizesse a teoria das quatro causas, ele ia avaliar causa material, é a mármore, né? Então, quer dizer, essa estátua aqui, ela é feita de que material? Mármore, tá? Causa formal, qual é a forma dessa estátua, desse ser, tá? Então, ele vai falar, ó, a forma dessa estátua aí é de uma pessoa, né? Então, quer dizer, tem seus contornos, tem sua aparência. Então, ele vai falar qual é o formato desse ser que ele está avaliando aí, tá? A causa eficiente. A causa eficiente é quem que criou esse ser, tá? Então, ele vai estar comentando aí que é o próprio escultor, a causa eficiente. Foi o escultor que teve a ideia e que fez esse ser utilizando esse material e essa forma, tá? E a causa final. A causa final é para qual finalidade esse ser existe, tá? Então ele vai comentar aí que no caso aí da estátua, a finalidade da estátua a gente sabe que é para decoração, tá? Então é essa aí a teoria das quatro causas criadas por Aristóteles. Lembrando que essa análise pode ser feita com qualquer ser existente no mundo, tá? Foi a teoria que ele criou, mostrando que dá para a gente fazer essa análise para qualquer ser, objetos em geral, enfim, tudo pode ser avaliado e analisado conforme as ideias aí da teoria das quatro causas, tá? E aí, gente, aí ele vai estar comentando sobre o caminho para a excelência, que é a ética do meio termo justo, tá? Essa teoria aqui que a gente vai ver, gente, tem um nome também, a teoria de justa medida, então fiquem bem atentos aí, que é bem interessante a gente avaliar isso, que essa teoria da justa medida é a forma de como o Aristóteles ele conduz o ser humano a ser um ser humano de bom caráter. Fiquem bem atentos quanto a isso, que é muito interessante, tá? Primeiramente, o Aristóteles ele vai estar comentando a ideia sobre o que seria esse termo aí, ó, eudaimonia, que é bem interessante. Segundo ele, eudaimonia significa felicidade para Aristóteles, tá? Deve servir para guiar os homens em suas próprias vidas. Então ele fala assim, ó, o ser humano tem que buscar ser feliz. É essa a proposta da eudaimonia, tá? Então ele fala, como é que o ser humano pode chegar nessa felicidade? Primeira coisa que ele fala que o ser humano tem que fazer ações bondosas, corretas e honradas para serem mais felizes. Então ele fala, ó, o ser humano tem que ser justo, o ser humano tem que fazer ações corretas, tem que ser um ser humano bom, de bom caráter, né, de fazer boas ações para que também a vida dessa pessoa seja agradável, ainda mais feliz também, tá? Ele fala que felicidade tem a ver com a razão, pois a ação depende de julgamento claro, lúcido e racional. E isso é interessante, ele fala assim, ó, para você ser feliz, do que você precisa? O que você precisa saber fazer no seu dia a dia? Então, ele instiga para que a gente possa ter ações melhores no nosso dia a dia, para que a gente possa ter dias mais leves e uma vida mais agradável. Para ser feliz, o indivíduo deve seguir o caminho do meio termo justo, que é um termo aí, um nome dado, ou então a tabelinha da justa medida, que a gente vai ver essa tabelinha daqui a pouquinho no segundo vídeo aí, tá bom?